será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis, aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis, aqui está quem é maior do que Salomão. Nós podemos observar aqui nesse texto, queridos, obviamente o maior personagem do texto, Cristo. Ele cita alguns personagens aqui, dentre eles Jonas, e faz uma correlação com o episódio de Jonas, quando esteve no ventre do grande peixe, alusivo e aludindo à ressurreição de Jesus. Esse texto já servirá de prefácio para o estudo que nós faremos logo mais. Convido o nosso irmão Matias para que participe nesse momento com o louvor. O hino fala da lágrima do crente. O crente, às vezes, diante de seus problemas, suas angústias, lutando contra a tentação, ele chora, ora e ora. Mas, às vezes, se sente até um pouco cansado e pensando em desistir. Mas Deus logo responde e a vitória é alcançada, a batalha é do vencedor. A lágrima do crente é um caso sério, é um grande mistério de emoção e dor. Se o crente está caindo, perdendo a confiança, sua única esperança é o Senhor. E o crente chora e ora e chora, ora e chora. E o crente chora e ora e chora, ora e chora. Mas Deus logo responde com seu imenso amor. E o crente na batalha é vencedor. Às vezes já cansado de tanto pelejar, o crente desanima e pensa em parar, mas olha para cima, esquece o temor, porque a sua força é o Senhor. E o crente chora e ora e chora, chora e ora. E o crente ora, chora e ora, ora e chora. Mas Deus logo responde com seu imenso amor.
e o crente na batalha é vencedor. E o crente chora e ora e chora, chora e ora. E o crente chora e ora e chora, ora e chora. Mas Deus logo responde com seu imenso amor. E o crente na batalha é vencedor. Mas Deus logo responde com seu imenso amor. E o crente na batalha é vencedor. A transmissão anterior, ela caiu, então eu estou transmitindo de novo, tá bom? Então pode, tá tudo normal agora. Irmãos, abramos o livro de Jonas, seu primeiro capítulo. Jonas, em seu primeiro capítulo. Vamos ler o capítulo todo. Convido os irmãos para que participem também da leitura uníssona de todos os versículos do primeiro capítulo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, porém para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve.
E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Vamos orar. Amado Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos pelo dia de hoje, pelas tuas misericórdias, ó Pai, que são eternas, renovaram-se em nossas vidas, pelas tuas promessas que sempre se cumprem e cumprirão em nossas vidas, pela tua presença em nossas vidas, pela tua soberania sobre todos nós, pela tua ação poderosa e soberana agindo a favor de nós, a favor do teu povo, a favor dos teus filhos, ó Pai. Onde, ó Pai, independente das circunstâncias, independente das lutas e das tribulações, temos paz. Uma paz que excede todo o entendimento, porque essa paz é Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Neste momento, clamamos a Ti pela Tua iluminação, pela Tua orientação, pela Tua condução neste estudo, ó Pai, para que todos nós juntos sejamos impactados pela Tua palavra, edificados por ela, ó Pai, e aprendamos da Tua palavra mais uma vez nesta noite. Abençoa os irmãos que aqui estão, aqueles que ouvem esta live. Abençoe a Tua igreja, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Eu não me recordo, ao longo de muito tempo sentado nos bancos da igreja, de termos ouvido muitos estudos a respeito de Jonas. Obviamente que já ouvimos, mas não com tanta frequência. Pensando nisso, trouxemos um estudo no livro de Jonas, para que nós vejamos algumas peculiaridades e algumas informações interessantes, preciosas, para as nossas vidas. Primeiro, nós podemos observar que o livro de Jonas é um livro que sempre sofreu um ataque. Muitos não concordam com a literalidade deste livro. E o que é uma obra literal? É exatamente como está escrito. Exatamente como foi escrito. Gênesis também enfrenta essa mesma circunstância. Muitos atacam o livro de Gênesis como atacam o livro de Jonas. Muitos querem dizer que são alegorias, parábolas, e até um termo que nós não estamos acostumados, midrash, um comentário sobre as escrituras pelos estudiosos judeus no primeiro século, ou melhor dizendo, nos primeiros 1000 anos. Dentro desse contexto, frequentemente o livro de Jonas é atacado e podemos dizer que, se não for o maior, é um dos maiores livros que recebem críticas. E esses críticos procuram desacreditar a sua inspiração. Para nós isso não cola, porque nós cremos que a palavra de Deus é inspirada por Deus, toda ela, nenhum versículo, nenhuma palavra, nenhum termo, nada contido aqui deixou de ser inspirado por Deus. Portanto, o livro de Jonas, eu e vocês, nós cremos na sua literalidade. Bem como, por exemplo, os irmãos poderiam participar agora um pouquinho e colocar a memória para funcionar. Por exemplo, vou citar no início. Os irmãos acreditam que as 10 pragas foram literais, realmente aconteceram e daquela forma? Eu também acredito. Então, os irmãos poderiam citar agora mais alguns eventos bíblicos que muitos podem se levantar e questionar também, que nós não questionamos. Vou dar mais um exemplo. O Mar Vermelho. Os irmãos acreditam? Eu também acredito. Há um filme de um ator chamado Jim Carrey. Ele faz uma sátira. O nome do filme é O Todo-Poderoso. Não sei se os irmãos já assistiram. E ele faz uma sátira numa parte do filme a respeito do Mar Vermelho. Ele está tomando uma sopa vermelha ali, então ali ele faz uma sátira contra a abertura do Mar Vermelho, a passagem do povo
a pés enxuto o grande livramento que houve ali. Os irmãos lembram de mais alguns eventos? Por exemplo, como que caíram as muralhas de Jericó? Os irmãos se lembram? Após eles rodearem a cidade e tocarem o quê? As trombetas. E gritarem. E os muros ruíram. E aqueles muros eram intransponíveis. Mas ruíram. É uma história? É uma analogia? É uma parábola? Não. É uma realidade. Por quê? Porque é a ação sobrenatural poderosa de Deus. Fogo do céu no episódio de Elias. A força tremenda de Sansão. Uma passagem que eu gosto muito, quando Eliseu pede para que os olhos de seu moço Geazi fossem abertos para que ele então lhe visse aquele grande exército celestial, com os seus cavalos de fogo e seus anjos. Que tremendo. Os irmãos acreditam que aquilo também foi um conto? E a lepra de Naamã, mergulhar 7 vezes no rio Nilo para que fosse curado, sem uma medicação apenas. E o anjo do Senhor, que agiu em favor do rei Ezequias contra o mais poderoso exército da época, de Senaqueribe. Os irmãos lembram quantos homens, um anjo apenas eliminou naquela noite? Os irmãos lembram quantos homens? 185 mil soldados daquele poderoso exército. Bem, e o grande peixe de Jonas? Parábola? Conto? Alegoria? Literalidade. Nós cremos em todos os pontos que o livro de Jonas é uma narrativa histórica, profética, é a palavra de Deus. Muitos querem dizer que o livro de Jonas ele foi escrito pós-exílio da Babilônia, quando o povo foi levado exilado por Nabucodonosor. Mas não, o livro de Jonas veio antes. E nós podemos observar que na própria palavra de Deus mostra-nos, lá no segundo livro de Reis, Jonas atuou durante o reinado de Jeroboão. E então nós podemos observar que essa ideia de que o livro é pós-exílio não confere. Não confere. E ainda que tentem desacreditar na inspiração deste livro, nós cremos na literalidade deste livro. E ao observarmos todos os 4 capítulos desse livro, nós vemos surpresas impactantes. Nós vemos elementos sensacionais nesse livro. E esses elementos e esses eventos surpreendentes, nós cremos que é uma narrativa histórica, profética, centralizada numa figura específica, escrita e composta de uma forma histórica. E nós lemos um texto aqui, um pouco antes, lá em Mateus, onde nós podemos observar ali já o próprio Jesus utilizando da figura de Jonas. Então os irmãos poderiam imaginar que Jesus então ia falar para o povo a respeito de uma lenda, a respeito de um conto, para falar de sua ressurreição? Óbvio que não, óbvio que não. Então nós podemos observar que o próprio Jesus adiciona um suporte à veracidade e à historicidade desse texto, desse livro de Jonas. Jesus não considerou esse texto de Jonas, esse livro de Jonas, como uma parábola, senão ele não haveria citado. E também há uma citação no Evangelho de Jesus, conforme Lucas. E então nós podemos observar alguns ensinamentos para nós aqui nessa noite. Qual a principal razão para que eles rejeitem esse livro? Simples, a incredulidade. Eles não creem, assim como nós cremos, na literalidade, na história do livro. E essa literalidade, essa historicidade desse livro, ela aponta
queridos, para algo bem simples, para os milagres de Deus. Se os milagres não existem, logo Jonas não existiu. Se Jonas não existiu, logo os milagres não existem. E nós não podemos considerar então esse livro, essa profecia, como uma verdade. Mas o ponto alto encontra-se especialmente no ponto que nós terminamos o capítulo 1. Então Deus promoveu um grande peixe que ali engoliu Jonas. E alguém poderia dizer, não, isso é impossível. E se nós dissermos que, humanamente falando, por exemplo, esses dias, não sei se os irmãos observaram nas redes sociais ou na TV, a imagem de um jovem num caiaque. Veio uma baleia ali para se alimentar de um cardume de peixes e abocanhou o jovem. Os irmãos viram? Engoliu o jovem? Não. E aí então disseram, não é impossível, não passaria pela garganta da baleia, que é um grande peixe. O texto fala um grande peixe, não fala de uma baleia, mas a baleia para nós é um grande peixe. Ainda que a ciência diga, ainda que o homem diga, ainda que digam que é impossível, Deus disse que é possível e faz o impossível. Então nós cremos na literalidade disso, desse evento, desse milagre que aconteceu. Quando alguém duvida disso, duvida do milagre, nega a miraculosidade desse evento. E o mais interessante, se os irmãos observarem, os irmãos já leram esse pequeno livro de 4 capítulos, ali está recheado de milagres. O livro inteiro aponta para os milagres de Deus. Por exemplo, além do peixe, além de Jonas ter sobrevivido 3 dias, 3 noites no ventre do peixe, quem enviou a tempestade atrás de Jonas? Deus. Os irmãos poderiam achar que é a natureza, a mãe natureza. E os céus proclamam, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Ali nós podemos ver todo o poder de Deus, sua soberania. O Senhor dos senhores, Rei dos reis, Criador dos céus, da terra. Quem acalmou o mar? No texto que nós lemos, Deus. Obviamente que foi Deus. Quem deu a ordem para o peixe? Vai lá e engole Jonas. Deus. Claro que as perguntas são retóricas, né? Já sabemos as respostas. Quem preservou Jonas dentro do peixe? Deus. O que o peixe fez com Jonas depois? Ele vomitou o Jonas na praia. Quem que mandou? Deus. Quem que produziu? O que Jonas foi fazer mesmo? Os irmãos lembram? Qual que era a missão de Jonas? Que ele foi fazer, mas ele não quis fazer e tentou não fazer. Pregar para os ninivitas. E ele teve sucesso porque ele falou, que eles não se arrependam, que não haja arrependimento nenhum, muito pelo contrário, que eles morram, que eles sejam condenados. O que aconteceu? Houve um quebrantamento. Foi por conta de Jonas no final ter feito a contragosto a pregação? Não, foi por conta de Deus. Foi Deus que ofereceu graça e misericórdia. E quando Jonas estava lá, irritado por conta daquilo que tinha acontecido, porque ele não queria pregar para Nínive de todo jeito, e quando ele viu que Nínive havia se arrependido, ele deitou. O que aconteceu? Nasceu ali uma planta, né? Quem que fez nascer a planta do nada enquanto ele estava deitado ali? Foi eu? Não, foi os irmãos, foi Deus. E o que aquela planta fazia naquele momento? Fazia uma sombra na cabeça do profeta. Mas ela ficou ali, aquela planta? Não, a planta secou. Quem fez a planta secar? Deus. Deus. Portanto, eu e vocês, nós cremos na literalidade desse livro, porque nós cremos em Deus, e Deus pode todas as coisas. Se nós formos citar tantos outros episódios da palavra de Deus, da ação soberana e sobrenatural de Deus, nós não conseguiremos nem ficar aqui contando. Então citamos alguns exemplos, e exemplos agora propriamente dentro do texto, do contexto que nós estamos vendo. Portanto, nós observamos então toda essa narrativa como uma narrativa literal e histórica. E se Jonas fosse uma lenda,
E se Jonas fosse um mito, quem seria Jeroboão? Haja visto que ele profetizou no reinado de Jeroboão. Jeroboão também não existiria, mas ele está lá na Bíblia, nos livros da Bíblia, um grande rei. Israel também foi uma nação, e uma nação real. Podemos observar então que Jonas é um personagem bíblico, real, e nós cremos na sua literalidade, ao ponto de repetirmos aquilo que nós já falamos um pouco antes. O próprio Jesus Cristo deu credibilidade ao livro de Jonas, pois ele mesmo citou. E isso nós podemos observar que o próprio Jesus, citando Jonas, explica a conexão que houve naquele texto que nós lemos entre os 3 dias, 3 noites, alusivo aos 3 dias e 3 noites em que Jesus permaneceria morto antes da ressurreição. Vamos ver algumas peculiaridades do livro de Jonas. Interessante, queridos, que Jonas é um dos... O que Jonas é? Jonas é um profeta, um dos profetas menores. Mas interessante que neste livro há mais um relato histórico do que propriamente uma profecia. É mais uma narrativa da experiência da vida de Jonas, do profeta, do que propriamente de uma profecia dada por Deus, assim como era na vida de todos os profetas. Os outros profetas falavam da parte de Deus ao povo. E nesse livro nós podemos observar a contagem da experiência da vida de Jonas. E então nós observamos que o livro de Jonas é diferente dos outros livros, dos outros profetas. Um outro ponto, queridos, que nós podemos observar, Jonas, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo é chamado de o apóstolo dos gentios. No Antigo Testamento, Jonas é o profeta dos gentios, comissionado para pregar aos gentios. Portanto, esse livro do Antigo Testamento é um livro missionário. E Jonas era, vamos dizer assim, um nacionalista roxo, zeloso, um hebreu com todas as letras, chamado por Deus e enviado para pregar a Nínive, a maior cidade da época, e proclamar contra ela. Nínive já tinha sido mencionado lá no Gênesis, antiga capital do Império Assírio. Situada à margem do rio Tigre. E olha que interessante, nós citamos um pouco antes a vitória sobre o exército assírio do rei Senaqueribe por um anjo, mas foi Senaqueribe que fez Nínive, capital da Assíria, até que os medos e os persas destruíram aquela cidade. Portanto, Nínive era a maior cidade do mundo naquele momento. Mas os pecados que existiam ali, o texto fala da malícia, mas são os pecados daquela cidade sanguinária, violenta, subiram até Deus. Subiram até Deus. Mas aí, voltando ao texto, no seu capítulo 1, nós observamos mais algumas peculiaridades. Jonas é o único profeta que diz algo interessante. Ele diz o seguinte, eu sei. Então, se os irmãos pegarem o versículo 12 do capítulo 1, quando ele está conversando ali com os marinheiros ali, com o chefe do navio ali, ele diz assim, eu sei, porque eu sei que é por minha causa que vos sobreveio grande tempestade. E no verso 2 do capítulo 4, ele diz, eu sei que é Deus, pois eu sabia que és Deus, clemente e misericordioso, tardio em irar-se, grande benignidade, e que se arrependes do mal. Então, aqui nós vemos mais uma peculiaridade. Jonas sabia o que estava acontecendo e sabia quem era Deus. Ele sabia. Ele não estava ali de forma ignorante. E então Deus, por intermédio dos pagãos, ensina
a Jonas um grande ensinamento, né? Enquanto Jonas mergulha, e o texto diz que ele estava dormindo, enquanto o navio ali, o barco estava naquele mar tempestuoso. Olha que interessante, o texto diz que os marinheiros lutavam bravamente por suas vidas, e Jonas dormindo, indiferente. Notem bem vocês que no final do livro, Jonas, o que ele pede para si? 2 vezes. Pede a morte. Ele não estava preocupado, mas os marinheiros ali pagãos estavam preocupados. Notem que interessante. E então, enquanto Jonas deseja a morte, os marinheiros desejam a vida. Jonas foge, pensando que poderia contrariar a vontade de Deus. Enquanto Deus, notem bem vocês, aquilo que nós dissemos anteriormente, algo assim, situações espetaculares, né, impressionantes. Então Deus utiliza coisas inusitadas, né, como o vento, como a tempestade, como o grande peixe, para que a sua vontade fosse feita. Deus poderia agir de outra forma, mas escolheu agir desta forma. Então Jonas, diz o texto, foi lá e pregou a Nínive que ela seria destruída. E o que aconteceu, queridos? Nínive ouviu ou não? Sim, Nínive se arrependeu. Mas Jonas pregou uma mensagem, porque no coração dele era uma mensagem para que aquele povo não se arrependesse. Mas aos ouvidos daqueles ninivitas, eles entenderam outra coisa: graça e misericórdia. É interessante, né? Domingo à noite alguém falou algo para mim ali no salão social, e eu me recordei de uma fala do Nicodemas que eu ouvi certa vez. Ele dizia: eu consigo, vocês, nós conseguimos chegar ao ouvido, né, do ouvinte, mas o Espírito Santo é quem chega no coração. Então Jonas estava lá pregando, mas era o Espírito Santo que estava trabalhando. Então nós podemos observar aqui também nesse texto uma teologia nesse livro, né? É interessante aqui que é ressaltado aqui o interesse missionário de Deus. E por que o interesse missionário de Deus? Para uma cidade sanguinária, violenta, com suas atrocidades, que seus irmãos estudarem aquilo que o exército daquela cidade faziam, citando algumas coisas apenas: cortavam as mãos, os pés, empalavam pessoas, arrancavam a língua, dentre tantas barbaridades. Eles empilhavam cabeças de pessoas. Então podemos observar que olha o nível de maldade daquela cidade. Mas Deus, diante de sua graça e misericórdia, mostrou também que a salvação e a graça, através da graça, não pertencia tão somente ao povo judeu. Ali eram os pagãos, não eram os judeus. E Jonas era um hebreu nato. E então nós podemos observar aqui outras características também neste livro. O que o livro de Jonas ensina sobre a salvação? A salvação, como nós sempre estudamos, sempre dizemos, é uma dádiva tão somente de Deus, oferecida a todos os povos. E aqui então entra aquele ponto que fala-nos a palavra de Deus, que para Deus não há acepção de pessoas, não apenas aos judeus. Mas voltando a Jonas, Jonas tentou fugir da presença de Deus, não com medo da ira de Deus, ele nem pensou nisso. Ele fugiu para que Deus não exercesse misericórdia junto àquela cidade. Olha que interessante, todo profeta ou todo pregador dos dias de hoje certamente deve pensar, deve querer obter êxito na sua pregação, na sua missão. Claro que o sucesso pertence a Deus, mas Jonas não queria ter sucesso. Pelo contrário, ele frustrou-se com o sucesso que ele teve, contrariando ele mesmo. Enquanto os ninivitas queriam viver, Jonas queria morrer. E então nós podemos observar que, como dissemos anteriormente, a salvação é destinada também aos gentios.
Isso nós já observamos já no Antigo Testamento, né? Os israelitas consideravam os gentios como pessoas indignas. Os israelitas, para eles, os gentios eram como combustível para o inferno. Estava acostumado a ver os gentios como inimigos, e esses seus inimigos precisavam ser punidos pelos seus pecados. E então salvação, jamais. Deus, porém, mostra a Jonas que ele, Deus, notem bem vocês aqui um ponto alto aqui desse livro, que ele, Deus, não ele, Jonas, usa de misericórdia para com ele quer, como ele quer, como ele quer, e mais, não precisa dar satisfação a ninguém, muito menos a Jonas. E aqui então nós encontramos qual doutrina? Doutrina da? Se Deus salva quem ele quer e usa de misericórdia com quem ele quer, não precisa dar satisfação a ninguém, doutrina da? Também, mas em relação à salvação, doutrina da eleição. Da eleição. A doutrina da eleição, né? A salvação é uma dádiva de Deus, né? Pela graça, recebida pela fé. E aí então vem aquele ponto alto, nunca por obras. Se fosse por obras, como que os ninivitas seriam salvos? Jamais. Basta olharmos o que eles faziam. Pessoas pagãs que viviam numa escuridão, sem luz, sem Deus, perversos, truculentos, sanguinários e idólatras. Pelas suas obras, jamais seriam salvos. Porém, Deus amou aquela cidade e aquele povo. Ele enviou o mensageiro Jonas para pregar arrependimento de seus pecados, para que, se crescem na mensagem, fossem salvos. Então Jonas foi muito eloquente na sua mensagem, a ponto de persuadir aquele povo a se arrepender. É óbvio que não, a salvação é de Deus. E eu e vocês podemos questionar o método ao qual Deus age para salvar o pecador? Claro que não, claro que não. E a salvação nunca será e nunca foi uma conquista do homem, mas sim um presente de Deus. Um presente de Deus. Mas Jonas não estava entendendo isso. A salvação não é o resultado daquilo que o homem faz para Deus, mas daquilo do que Deus faz pelo homem. A salvação não é um caminho do homem que une a terra ao céu, não é. É o contrário, é do céu para a terra. E isso, ainda que seja de graça, pela graça, custou muito para Deus. Jamais a salvação foi uma graça barata. Custou muito caro. Custou muito. Portanto, no capítulo 2, no verso 9 do livro de Jonas, tem uma frase que termina o versículo dizendo assim: ao Senhor pertence a salvação. Jonas 2, verso 9. E o que esse livro ensina sobre Deus? Vamos dar uma resumida aqui. Qual é o principal personagem do livro de Jonas? Jonas, o chefe do navio, os marinheiros, o grande peixe. Quem é o personagem principal do livro? O que os irmãos acham que é? É fácil, hein? Muito. Deus. Deus é o personagem principal do livro. Claro, o livro começa e termina com Deus falando. Um Deus santo, mas também um Deus justo, que não tolera o pecado, não tolera o mal, assim como não tolerava a maldade dos ninivitas, e enviou Jonas para adverti-los. Mas Deus também não aceitou a rebeldia de Jonas, e enviou uma tempestade atrás dele. Mas Deus ouviu a oração de Jonas, e o libertou dentro do ventre do peixe. Deus também ouviu o clamor dos ninivitas, e salvou a alma deles. Deus vê os pecados, mas Deus também vê o arrependimento. Aos convertidos Deus salva e perdoa. Já os de coração duro Deus repreende e corrige. Nós cantamos, Deus é soberano. Sim, Ele é soberano. E Ele intervém na história e ninguém pode impedir sua mão. E o livro de Jonas mostra muito bem isso. Era Deus
Foi Deus quem estava por trás de todos os acontecimentos registrados nesse livro. Nada do que aconteceu ali foi acidental. Por exemplo, nossa, Jonas escapou e Deus não sabia. Onde está Jonas? Jonas foi para o navio, não foi para uma localidade totalmente ao contrário de onde ele deveria ir, desceu no porão do navio, se escondeu de Deus. Deus não sabia que ele estava lá, e Deus foi pego de surpresa. Não, óbvio que não, jamais. Então Deus viu que Jonas estava fugindo. Então o que eu vou fazer para capturá-lo? Vou mandar uma tempestade atrás dele. Será que dará certo? Claro, pois Deus promove todas as coisas de antemão, ele já sabe tudo. Ele que faz cessar o vento, ele que lançou Jonas ao mar, ele que deu ordem ao peixe, como nós já dissemos anteriormente, para vomitá-lo na praia. Deus quem fez a planta crescer, a planta secar. Tudo foi feito pelo soberano Deus. Vamos pular um pouco aqui, queridos. O que o livro ensina a respeito de Jonas? Jonas presumiu que saberia resolver os problemas de Deus, se é que podemos dizer que Deus tinha um problema, mas é uma linguagem para tentarmos entender o acontecido, melhor do que o próprio Deus. E assim, ele recusou-se à sua missão missionária, além das fronteiras, para ser uma bênção para os gentios. João tinha um conhecimento correto, vamos dizer assim, uma teologia certa, mas uma prática errada. Observe o que ele disse: eu sou hebreu, temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Olha que incongruência. Eu temo a Deus que fez os céus, o Deus do céu que fez a terra e o mar. Se ele temesse, ele não estava contrariando a Deus, fugindo de Deus, desobedecendo a Deus. Então, uma incongruência. Uma incongruência. Jonas estava procurando dar um jeitinho, que se ele fosse brasileiro, nós diríamos que era um jeitinho brasileiro, né? Mas com Deus não cola esse jeitinho. Então, Jonas, notem bem vocês, ele diz que teme a Deus, desobedece a Deus. Diz, professa que crê na soberania de Deus, mas desafia Deus. Ele diz que Deus é o Criador da terra e do mar, o Deus do céu, mas tenta fugir da sua presença. E olha que interessante, o texto mostra uma discussão de Jonas com Deus. No capítulo 3, verso 10, viu Deus o que fizeram e como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha feito, de que tinha dito lhes faria, e não o fez. Com isso, no capítulo 4, verso 1, Jonas se desgostou extremamente e ficou irado. E por conta disso ele disse: ó Deus, eu te peço, tira a minha vida, porque me é melhor morrer do que viver. E Deus disse a ele: Jonas, é razoável essa sua ira? Jonas mostra-se aqui um rebelde sem causa, né? Nós podemos observar que a sua vida está em descompasso, aquilo que ele crê está em descompasso com a sua prática, pois ele fala uma coisa e faz outra. Havia um abismo entre aquilo que ele cria e aquilo que ele fazia. E nós podemos observar que não pode haver um divórcio entre aquilo que nós cremos e aquilo que nós vivemos. Teologia e vida devem andar juntos. Portanto, nós podemos observar também outro ponto aqui, caminhando para o final, que Jonas, no capítulo 2, ele cita a Bíblia, cita o Salmo várias vezes. Mas é interessante, ele demonstra conhecer as Escrituras, mas ele não se importa nem um pouco com as pessoas. Ele queixa da misericórdia de Deus, reclama da bondade de Deus, mostrando uma motivação errada. E no final nós podemos observar que a sua obediência a Deus, ela não foi voluntária, ela foi obrigatória. Ele foi lá, pregou, mas pregou sem amor, chorando de tristeza pelo arrependimento dos ninivitas, querendo morrer enquanto os ninivitas queriam viver. E voltando um pouco antes aqui, é interessante que Jonas, quando cita no capítulo 2 passagens da Bíblia, Salmo mais especificamente, ele deve ter esquecido do Salmo 139. Se eu descer no mais profundo abismo, tu lá estarás também.
Aonde quer que eu vá, tu estarás também. Jonas esqueceu disso. Esqueceu da onipresença, da onipotência, da onisciência de Deus. Jonas reclama não da severidade de Deus, sabendo que Deus é um Deus justo, mas da bondade. Pois Jonas estava antevendo, e ele podia estar pensando assim: Deus quer que eu vá pregar para esses gentios, para esse povo mau, e vai que eu prego para esse povo aí, e esse povo se arrepende. E era nisso que ele pensava, e é exatamente isso que aconteceu. Ele queria bênção para si, mas não queria bênção para o outro. Ele queria salvação para si, mas queria juízo para o outro, né? Podemos observar então que há uma contradição na vida de Jonas. Jonas é um homem contraditório, um profeta que fala daquilo que Deus ordena e manda, mas ele não se dispõe a falar aquilo que Deus disse para que ele falasse. Se dependesse dele, ele ia falar tudo ao contrário. Então podemos observar que Jonas era um profeta contrariado, contraditório. E para chegarmos numa conclusão, o que o livro ensina a respeito dos pagãos? Notem bem vocês alguns pontos. Os pagãos oravam com fervor aos seus deuses. Enquanto eles oravam e clamavam, diz o texto, aos deuses deles, Jonas dormindo. E aqui nós vamos vendo algumas aplicações. Muitas vezes as pessoas do mundo acreditam mais nas suas crenças do que muitas vezes cristãos com a sua fé em Deus. Por exemplo, pessoas acreditam. O que é mais, nós que somos cristãos, é fácil de fazermos essa pergunta. O que é mais fácil? Acreditarmos em ETs e OVNIs ou que em Jesus? Pois bem, eu conheço pessoas que acreditam em ETs e não acreditam em Jesus. É muito mais difícil, queridos, acreditar em ET do que acreditar em Jesus. E outras coisas mais que os irmãos poderiam citar aí, pessoas acreditando nisso ou naquilo, mas não crendo na palavra de Deus. Os marinheiros, quando assolados por aquela tempestade, como já dissemos, buscavam socorro nos seus deuses. E Jonas ali indiferente, dormindo. E então os marinheiros, quando o acordaram, falaram: ô Jonas, vamos lá, invoca o seu Deus aí. Você não fez isso ainda, nós já fizemos. Vai com o seu Deus, arruma um jeito aí, tira nós desse problema. Mas o texto, se os irmãos olharem ali, eles estão chamando Deus, mas um Deus qualquer aí, não o todo-poderoso Deus. Depois ali eles chamam o Deus de Senhor, e aí fica até em letra maiúscula ali, os irmãos podem observar no texto. Até mesmo foi desmascarado e culpado por aquilo que estava acontecendo, quando ele revelou sua identidade. Notem bem vocês, ele disse o que no texto? Eu sou hebreu, eu temo a Deus, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Mas ele não falou: eu sou um profeta. Ele não falou. Ele não revelou sua identidade. E os marinheiros perguntaram: ei, amigo, qual é a tua ocupação? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? Jonas não respondeu que era um profeta. A resposta de Jonas ali foi uma resposta ambígua. Não responde que é um profeta porque ele não estava agindo como um profeta. Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, Criador da terra e do mar. Mas os ninivitas, quando ouviram a voz de Deus, se arrependeram e se humilharam. E o texto diz: desde as suas crianças. Jonas, ouviu a voz de Deus e fugiu. Os gentios aqui, desde os marinheiros e até mesmo os ninivitas, nesse ponto, oravam e clamavam a Deus. Demonstraram muito mais fervor do que o próprio profeta. No fim, a religiosidade deles ficou muito mais evidente e muito mais contundente do que a própria religiosidade do profeta. Os pagãos temem a Deus e se convertem. Jonas teme a Deus e se rebela. O profeta teimoso, não? Profeta teimoso. Crê, mas não vive.
Já os marinheiros, os ninivitas, demonstraram depois uma vida transformada com temor a Deus. Jonas continuou sendo rebelde e obstinado contra Deus, pedindo até a morte para si. E então, para resumirmos tudo isso em alguns pontos de aplicação para encerrarmos. Esse livro, queridos, aponta para muitas histórias que nós já conhecemos, citamos aqui, e o texto ainda dos 4 capítulos são riquíssimos em detalhes, mas aqui esse livro mostra a misericórdia de Deus. Deus é um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Um Deus que não é apenas um Deus dos judeus, também dos gentios. E eu e vocês, nós somos judeus ou somos gentios? O que nós somos? Nós somos gentios. E o texto diz que nós somos gentios da nova dispensação. E aquele texto que João teve uma visão, onde ele diz de todos os povos, tribos, línguas e nações. Portanto, a eleição é de Deus, a salvação é de Deus. E Ele age conforme Ele quer. Vemos também o arrependimento. O arrependimento é possível quando Deus está para perdoar aqueles que se arrependem. Nínive depois veio a ser destruída. Mas se os irmãos observarem, quando o Jonas pregou ali em Nínive, foi entre 750 e 790 mais ou menos. Quando ela foi destruída depois, foi em 612. Então os irmãos podem observar que já era uma nova geração. Essa geração havia se arrependido, mas uma nova geração se levantou e também já não criam mais em Deus. Aqueles habitantes dessa geração creram em Deus e Deus os salvou. E aí então nós vemos a universalidade da salvação, mas não o universalismo. O universalismo é no contexto de que todos serão salvos no final. A universalidade é o que nós já citamos anteriormente, de todos os povos, línguas, tribos e nações. Isso é Deus não fazendo acepção de pessoas. E aqui o texto desse livro deixa bem claro, os ninivitas, um povo pagão. E a obediência de Deus está em pauta também aqui, né? Quando nós vemos a importância da obediência, onde Jonas é um grande exemplo de desobediência. Então, obviamente, nós não devemos seguir o exemplo de Jonas. E a graça de Deus, que é a salvação, é mostrada aqui claramente, onde a salvação ela é imerecida. É de Deus, tão somente de Deus, em todos os aspectos. Eu sempre cito isso e coloco um parênteses, porque é uma citação apenas, né? Se alguém se levantasse e dissesse, e eu participo como da salvação? Não participe em nada. A salvação é de Deus, ela não é minha, não é sua, nós não podemos participar. Que mérito havia em mim? Que mérito havia em todos os irmãos? O que nós poderíamos ter feito através de nossas obras? Nada. Então, eu coloco um parênteses aí, né? Um entre aspas. Se é que existe algo que nós entramos na salvação, não é por obras, não é por merecimento, não é por nada. É os nossos pecados. Os nossos pecados. Essa é a nossa parte. Os nossos pecados. Nós somos pecadores, merecemos a condenação. Pelos nossos pecados Cristo morreu. Então, a salvação é graça, tão somente graça de Deus. E Ele concede conforme Ele aprove. Ninguém pode contestá-lo. Assim como Jonas não poderia contestá-lo. Mas Senhor, eles não merecem. Mas Senhor, eles são nossos inimigos. Mas Senhor, olha as obras deles. Não vou. Eles são nossos inimigos, eles têm poder para nos subjugar. Não vou pregar, eles não merecem. Não. A salvação é tão somente de Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia. Bem, queridos, foi um estudo, melhor dizendo, e acabei esquecendo de conceder aos irmãos, né, a participação também. Algum irmão gostaria de participar? O pastor, algum irmão? Algum ponto que chamou a atenção, ou que já conhece do livro de Jonas também? Bem, queridos, chegamos então ao final.
Sim, realmente, o relato é esse mesmo. Eu vi o vídeo e muito interessante. Bem, querido, chegamos ao final do nosso estudo. Se ninguém tem mais alguma colocação, alguma participação, lembrando então dos